Fala pessoal, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a depender do horário que você esteja vendo este vídeo. Meu nome é Charles Prado Monteiro e sejam muito bem-vindos à nossa última carta mensal em formato vídeo do ano de 2022, a nossa carta mensal no mês de dezembro. Antes de mais nada, eu gostaria de já começar aqui a compartilhar minha tela contigo com a apresentação da nossa cartinha aqui. Então, vamos falar, né, como todo começo de vídeo, de performance, né? Então, quando a gente olha a estratégia de renda fixa, né? No mês, a gente teve uma rentabilidade muito próxima da Selic, né? No ano, a gente teve uma rentabilidade aí com um deságio leve comparado com a Selic. Por quê, né? Você pode perceber que quando a gente pega um histórico de 4 anos, existem títulos que oscilam pela marcação ao mercado, né? Os famosos títulos IPCA+. A gente aproveitou as excelentes taxas do ano 2022 para comprar esses títulos, pensando numa eventual melhora dessa marcação para os próximos anos, né? Então, é como de uma certa forma a gente estivesse plantando uma boa rentabilidade para os próximos anos. Está falando de papéis do Tesouro que pagam inflação +6, papéis privados que pagam inflação +8, livre de imposto de renda, né? Sendo que o histórico normal do Brasil é em torno de inflação +4. Então, essa rentabilidade de quando a gente pega o ano, ela acaba tendo esse deságio, mas ao longo prazo a gente percebe que isso se paga e se paga muito bem, com uma rentabilidade acumulada de 53 em detrimento de 36 da taxa Selic. E em bolsa, a gente fecha mais um ano muito forte, muito positivo, né, batendo o Ibovespa novamente. Então, a gente fecha o mês de dezembro com uma rentabilidade de 3,5% em comparação com -2,5% do Ibovespa, mas no ano uma rentabilidade de 11%, né? Então, com todas as incertezas, com todas as volatilidades, tanto o mundo como o Brasil, a gente consegue encerrar um ano com uma excelente performance, né? Um ano muito difícil, os principais gestores, as principais casas, né, de fundos com rentabilidades todas negativas e abaixo do Ibovespa, a gente entrega aqui o ano mais do que o dobro, quase o triplo de performance, né? E quando a gente olha o acumulado dos últimos 4 anos também, a gente fica muito feliz, né? Com essa rentabilidade superior a 100%, aí, com um crescimento acumulado aí mais de 20% ao ano, que é, como todo mundo sabe, a nossa grande meta de entrega de performance para os nossos clientes. Então a gente fica muito feliz com o ano de 2022, né? Principalmente em bolsa. Agradecer a confiança e a parceria de todos os nossos clientes que juntos navegamos esses mares turbulentos, né? E agora vamos falar um pouco do que a gente espera para 2023, né? Então, uma coisa é a gente agradecer e explicar os bons frutos que colhemos, e outras coisas é explicar o que a gente vê ou espera à frente, né? Então, como vocês já estão acostumados, a gente fala muito, né, na Elevate de uma análise tanto top-down como bottom-up, no sentido de a gente gosta, é uma casa que não analisa só o micro e não uma casa que só analisa o macro, a gente analisa as duas, né? Esses dois vieses, né? Quando a gente fala de macro, a gente sempre gosta de começar um pouco falando de Brasil, e aí não tem como a gente falar, né, de eleições que nos últimos meses a gente teve uma mudança, né, tanto de presidente, e mais de uma mudança de presidente, a gente teve uma mudança de forma de gestão, né, do governo, né. E aí, do ponto de vista econômico, gestão de contas públicas, né, são duas linhas de pensamentos totalmente diferentes, e isso vai gerar um impacto, né. E esse impacto vai gerando incertezas e ruídos, que é o comportamento de bolsa que a gente percebe, né, tanto no final de novembro e dezembro do ano passado, uma performance mais negativa, e em janeiro, enfim, com toda a turbulência global no Brasil, enfim, até as invasões que a gente teve em Brasília, né? Aí, se a gente grava esse vídeo aqui, né, no dia, entre o dia 12 e o dia 3 de dezembro, aconteceu aí na primeira semaninha, a gente percebe a nossa carteira em bolsa com uma rentabilidade positiva, né? E aí, para ajudar a explicar um pouco esse cenário, né, no finalzinho do ano passado, a nossa expectativa para o ano que vem, a gente elencou aqui 5 temas econômicos que, sem dúvida nenhuma, vão nortear as nossas análises diárias, como também vão influenciar a nossa estratégia de investimento à frente, né? O primeiro tema é o equilíbrio das contas públicas, né? É toda essa lógica de famoso risco fiscal, né? Qual que vai ser a relação entre receitas e despesas deste novo governo? A gente vai ter aumento de despesas e redução de receitas, isso é muito ruim. A gente vai ter o contrário, né? Redução de despesas e aumento de receitas. Então,
toda a discussão dentro dessa ótica teve como é que eu posso dizer, né? Teve uma percepção mais negativa, né? Com toda essa discussão contra o teto de gastos, com toda essa discussão de aumento de despesas, mas sem uma contrapartida de aumento de receitas. Isso gerou um estresse que foi precificado nos ativos de risco, né? Bolsa e juros. E, então, isso é algo que a gente precisa mapear, né? Nas últimas semanas, o que fez a Bolsa subir foi um discurso um pouco mais pragmático, né, sobre esse tema. Então, uma crítica ao teto de gastos, mas uma discussão de uma proposta que mantenha a saúde e o equilíbrio fiscal em dia, né? Então, isso é algo que a gente precisa acompanhar, como vai se evoluir nos próximos meses, e isso vai dar uma percepção, se a gente vai ter um cenário de juros e inflação mais alta e bolsa ainda caminhando de lado, ou o contrário, né? Juros com viés de queda e juros longos, como IPCA e bolsa, performando muito bem no ano. Um segundo tema que é importante a gente acompanhar é toda essa lógica de desaceleração econômica, né? Então, basicamente, a gente tem Brasil com juros altos, a gente tem Europa com juros subindo, a gente tem Estados Unidos com juros subindo. Isso tudo gera um receio de como se dará o crescimento econômico no mundo e no Brasil nos próximos anos, né? Então, quando a gente olha o Brasil, né, tem essa perda da força de setores ligados à atividade presencial. O que que é isso, né? Quando a gente pega o PIB de 2022, ele teve uma alta pela retomada de serviços que estão atrelados a atividades presenciais, por exemplo, restaurantes, shoppings próximos de centros comerciais. Então, em 2022 e 2022, esse percentual de crescimento do PIB já reflete uma base muito ruim em 2021. Em 2023, a gente vai ter uma base muito melhor, né? E aí, quando você faz a comparação ano contra ano, isso pode, de uma certa forma, prejudicar o forte ritmo de crescimento da economia quando comparado com o ano passado, né? E aí, o outro ponto global é um pouco essa lógica de a dinâmica de juros vai influenciar a expectativa ou não de desaceleração econômica. Então, é uma coisa que é muito importante estar acompanhando diariamente, mais do que a decisão de juros do Brasil, basicamente é a decisão de condução de política monetária do Fed com o nosso amigo Jerome Powell por lá também. Então, um terceiro tema, que também vai influenciar muito, vai ser uma discussão de inflação. Quando a gente fala de inflação hoje, a gente tem um cenário muito bom, né? Então, depois de atingir um pico de mais de 12% entre março e abril do ano passado, a gente encerra o ano de 2022 com uma inflação entre 5 e 6, né? Um cenário muito positivo do que o mercado esperava, por exemplo, no começo do ano passado. A grande dúvida, a grande expectativa é: poxa, a gente tem uma inflação totalmente saudável e controlada em 2022. Como que ela será em 2023? Então, tudo isso vai depender da forma como o governo atual vai lidar com o equilíbrio das contas públicas, né? E aí isso vai refletir em juros e isso vai refletir em um aumento ou uma queda de inflação. Então, esse é um ponto muito importante que também a gente vai monitorar e isso tem um impacto direto na nossa estratégia de alocação, tá? Um quarto tema econômico importantíssimo que surgiu na pauta é a reforma tributária, né? Então, é uma discussão que já se estende por anos, né, eventualmente até por décadas no Brasil, a necessidade de uma reforma tributária. A gente tem um sistema, né, que existe uma necessidade gritante, né, de diminuição da complexidade, diminuição da burocracia e aumento de produtividade. Então, se a gente conseguir, de fato, conduzir uma reforma tributária correta, né, a gente vai ter um cenário onde a gente vai ter um maior crescimento econômico, uma redução de juros e uma redução de inflação. Então, esse é um ponto muito importante. Algumas notícias boas, né? A criação da Secretaria Especial, né, encabeçada por Bernardo Apier, isso foi uma notícia muito interessante. Então, para quem conhece Bernardo Apier, ele é um cara que já estuda o tema há muitos anos, já tem propostas dele no Congresso rolando sobre a questão de simplificação tributária para o Brasil. E o fato de ser uma secretaria especial, de fato, mostra a preocupação do governo atual em lidar com seriedade sobre o tema, né? O único ponto que a gente coloca aqui, uma frase provocativa de um possível cavalo de Troia, é entender se essa reforma tributária, de fato, ela vem para simplificar todo o sistema, ou também se ela vem com o intuito de criação de novos impostos ou aumento de impostos já existentes, né? Então, uma discussão que influencia muito a nossa estratégia em bolsa, é uma eventual tributação sobre dividendos, né? A extinção do JCP, que é o juro sobre capital próprio, e a tributação sobre dividendos. Isso vai ter um impacto gigantesco em determinados setores, né? Se isso acontecer, né? Então, quando a gente olha a bolsa, bancos e setor de consumo, como por exemplo uma Ambev, né? Ela vai ter um impacto gigantesco.
por conta da tributação por dividendos, como também terão setores que eventualmente podem se beneficiar se essa tributação de dividendos ela vem com uma contrapartida de uma eventual redução de alíquota de imposto para determinados setores. Então, isso é algo que a gente está mapeando bastante, né? Um dos motivos da gente não ter banco e Ambev na carteira é justamente esse risco que a gente levantou de reforma tributária e eventual tributação sobre dividendos. E isso é uma discussão que vai levar meses, né? Talvez até anos dentro do governo atual. Só que a gente é algo que a gente está acompanhando com muito carinho, e, de novo, isso pode desdobrar em alterações da nossa estratégia. E um quinto tema econômico, que é um tema mais sensível, né, mais chato, que é essa questão da reforma e marcos legais, né? Então, assim, a gente tem, nos últimos anos, uma série de reformas feitas que ajudaram o Brasil e beneficiaram muito o país, né? Então, a reforma da Previdência, o marco legal do saneamento, da cabotagem, a lei de liberdade econômica, a reforma trabalhista, foram reformas feitas que, de uma certa forma, impulsionaram o Brasil sobre o ponto de vista econômico, de crescimento, redução de juros, redução de inflação. E quando a gente pega o mês de novembro e dezembro, que como a gente teve mais visibilidade de quem seriam os ministros do governo atual, a gente teve um discurso de revisão e de eventual retrocesso dentro dessas áreas, né? Isso gerou uma instabilidade muito forte de mercado, e a parte positiva é que até mostra por que a Bolsa vem subindo nas últimas semanas, é de um realinhamento desse discurso, né? De, opa, peraí, né? Você fala que a reforma da Previdência foi algo ruim, que não existia essa necessidade, é praticamente um negacionismo econômico, né? Então, esse governo que cobrou tanto o governo anterior por conta desse cenário, né? Estava fazendo algo igual ou pior. E aí a gente percebeu que, de fato, deram dois passos para trás e pararam com esse intuito, com esse objetivo. Mas é algo que a gente também está mapeando, entender um pouco para onde que isso pode caminhar e, de novo, né, se caminhar, quais são os impactos que isso pode ter no cenário macro, o impacto que pode ter na nossa carteira. E eventuais alterações de carteiras podem ser norteadas pela evolução de não só esse tema, mas como os outros quatro, tá? Então, isso é algo muito importante que a gente vai estar acompanhando e mapeando. E aí, isso gera uma pergunta, né, que é muito interessante, assim, né? A cada 10 clientes que a gente conversa na Elevate, 9 não, né? 11 me perguntam assim, e aí, Charles, como é que a gente está? A gente está pessimista ou a gente está otimista com o Brasil? Eu acho que ainda é um cenário de muita incerteza, assim, né? Então, a gente tem essa mudança de governo e essa mudança na forma de gestão, a gente ainda não tem, a gente não tem clareza, ou 100% de certeza qual vai ser de fato as decisões a serem tomadas. Então a gente tem que ter cautela, né? Então eu acho que a nossa visão nesse momento é de cautela. Porém, quando a gente olha os ativos de risco, isso é uma coisa muito interessante, né? A gente percebe um cenário extremamente estressado e extremamente pessimista. E aí, quando a gente olha isso, a gente começa a enxergar algumas distorções que a gente fala, poxa, concordo que é um cenário de incertezas, que a gente ainda precisa entender com muito mais clareza para onde que o barco vai navegar, né, para a gente montar nossas posições. Só que quando a gente olha os preços dos ativos, a gente vê que realmente estão precificando um caminho muito, muito ruim, né? E aí, esse gráfico, eu particularmente eu gosto muito dele, porque ele ajuda a tangibilizar isso, né? Então, é uma coisa que é legal, assim, quando a gente fala assim, poxa, quando você está preocupado com bolsa, e você não é o único, né? Tá todo mundo preocupado com isso, pode ficar tranquilo que o mercado já precificou isso. E quando a gente olha essa precificação, a gente percebe que existe aqui uma oportunidade interessante, que era isso que eu queria trazer para vocês, né? Existe aqui o que a gente fala de relação PL, né, dos ativos investidos versus o Ibovespa, o título do slide. PL é a sigla, né, de um índice que é preço sobre lucro, né? Então, o que que isso quer dizer? Quando você olha o Ibovespa a 100, 120, 80 mil pontos, né, a gente fala, poxa, a bolsa está cara ou está barata? Não sei, né? Aí eu te faço uma outra pergunta, mas como é que está a saúde financeira das empresas listadas no Ibovespa hoje? Qual que é o lucro líquido dessas companhias hoje, né? Então, se a gente faz uma relação de pegar esse índice, que é o Ibovespa, e dividir pelo lucro das empresas, a gente entende que essa relação de preço sobre lucro
na média histórica dos últimos 15 anos, ela está no patamar próximo de 11 vezes, né? Então, qual que é o PL médio da Bolsa nos últimos 15 anos, Charles? É 11 vezes a relação de preço sobre lucro. Quando a gente pega o Ibovespa hoje, a gente percebe que essa mesma relação de preço sobre lucro está no patamar de 5, né? Então, metade da média histórica, né? Então, aqui a gente já começa a fazer já conseguimos tirar algumas conclusões. A bolsa, no patamar atual que ela está sendo negociada, o preço dos ativos que compõem o Bovespa, ele está com um desconto histórico de 50%, né? Então, o que isso quer dizer? Se a gente pegar a média, nem estou falando os picos de alta, a gente está falando a média histórica dos últimos 15 anos, né? E compara com o preço da bolsa hoje, a gente já vê um desconto de 50% sobre isso, né? É como se o mercado ele precificasse que o lucro das empresas que compõem o Ibovespa vai cair pela metade nos próximos 12 meses para justificar os preços de tela, né? A gente, aí é um pouco, é isso que a gente começa a ter talvez o que a gente usa muito, a lógica do second level thinking, né? Então, vamos ser um pouco mais críticos sobre as informações que a gente está tendo na tela, né? Ou será que todas as empresas listadas em Ibovespa elas vão ter uma queda de 50% do lucro nos próximos anos? Né? Será que não vão ter empresas que eventualmente podem até aumentar o lucro dentro desse contexto, tanto o Brasil como o mundo? Né? Pô, será que isso é uma oportunidade de compra? E aí a gente vem para o micro, que são as empresas que a gente investe, né? Então, a gente pega aqui as maiores posições que a gente tem na carteira, né? Então, se a gente soma Gerdau com Celesc e Ferbasa, isso naturalmente dá quase um terço de toda a nossa carteira vai estar posicionada, até mais de um terço, nesses três ativos, né? E quando a gente olha a relação de preço sobre lucro desses ativos, a gente está falando de uma relação de preço sobre lucro na casa de 3 vezes, né? Então, se aqui o desconto é de 50%, aqui o desconto é quase um terço a média histórica, né? Então, isso mostra o quão barato estão os ativos que fazem parte da nossa carteira, né? Então, quando a gente teve um evento, né, de invasão do Congresso, né, do Palácio do Planalto, enfim, lá em Brasília, todo mundo já se apavou assim, poxa, a Bolsa amanhã vai abrir caindo -5%, -10%, né? Na verdade, a Bolsa subiu, né? Por quê? Gente, é tanto pessimismo, né? É tanta notícia ruim que, na verdade, já estava precificado o golpe, né? E aí, quando esse golpe não ocorre, as pessoas começam a entender que, poxa, talvez esse cenário de fato tão pessimista, ele não seja tão real assim. E acaba tendo uma correção ainda muito que inicial, mas dos valores das ações investidas, né? Então, quando a gente compra uma ação tão barata de uma empresa tão saudável, que vem aumentando receita e lucro ao longo dos anos, como é o caso de Gerdau, é natural que a gente fique muito tranquilo com essa posição. E é natural que essa posição tenha um potencial de ganho gigantesco, né? Então, é o que a gente vê em Gerdau. Acho que Gerdau, se eu não me engano, existe uma média de todos os clientes da Elevate, mas a ação subiu de 20% a 30% no ano passado, né? Nem vou falar o quanto que ela pagou de dividendos, que foi um dividend yield próximo de 16% a 20%, a depender do seu preço médio de compra. Então, é um ativo que, quando a gente olha a média de 11 e hoje negociada a 3, existe aqui um potencial de 2 ou 3 vezes a multiplicação do preço do ativo. De novo, a gente não sabe e nem pode prometer quando que essa correção vai ocorrer. Porém, se os próximos anos seguirem a tendência dos últimos 15, 20 ou 30 anos, a gente sabe que tem esse grande potencial de evolução, né? A gente faz muito uma analogia, a gente costuma dizer, né, com a dinâmica de imóveis, né? Então, imagine que você hoje mora num apartamento, imagine que você é dono de um apartamento. E esse apartamento que você mora hoje, ele vale R$ 1 milhão. Você está aqui, enfim, imagine que você está jantando com a sua esposa, ou com sua família, ou enfim, sozinho, toca o interfone e o porteiro fala que tem um corretor de imóveis querendo falar contigo. Ele passa o interfone para esse corretor e esse corretor fala que ele quer comprar o seu imóvel por R$ 300 mil. Na hora, você vai xingar esse corretor e falar assim, ah, esse cara tá maluco? Meu imóvel vale R$ 1 milhão, esse cara quer pagar 300 mil para eu sair de casa? Negativo, né? Manda o cara passear e volta a fazer o que você está fazendo, né? E aí, imagine que no dia seguinte você sai, encontra o seu vizinho de porta, né? E você descobre que o seu vizinho de porta está vendendo o imóvel dele por R$ 300 mil. Se você conhece o mercado, entende os fundamentos e sabe fazer um valuation correto, você sabe que o seu apartamento vale R$ 1 milhão. E aí, se você tem dinheiro parado no banco, o que que você faz? Fala assim, cara, eu vou fazer o seguinte,
vou pegar 300 mil que eu tenho lá no banco, vou comprar esse apartamento do meu vizinho por 300 mil, porque eu sei que ele vale 1 milhão, e quando o corretor vir aqui querer oferecer 1 milhão nesse imóvel, eu vendo para ele e ganho muito dinheiro, né? É o famoso comprar na baixa e vender na alta. O momento que a gente vive hoje no Brasil é exatamente esse. Então, a gente tem ativos com um desconto aí de 30% do preço médio histórico de negociação, com esse grande potencial de investimento. Por isso que a gente tem muita incerteza e muita cautela quando a gente olha o Brasil do ponto de vista econômico, mas a gente está muito seguro com as posições em bolsa brasileira por conta dos preços de negociação. Então, isso nos dá muita tranquilidade, e aí isso é um dos motivos, né? Tanto da excelente rentabilidade de quantidade de juros que vem caindo na carteira nos últimos meses, acho que isso é algo notável para todos os clientes, como também muito uma segurança do tipo, poxa, acontece tanta coisa ruim e as nossas ações não caem, né? Muito pelo contrário, a gente pega um ano que nem foi 2022, tem uma rentabilidade mais do que o dobro do Ibovespa, justamente por essa análise macro muito detalhada, esse acompanhamento diário, e uma análise fundamentalista muito baseada em valuation das ações que a gente investe no micro, né? Então, era um pouco essa mensagem que eu queria aproveitar e passar na nossa carta mensal no mês de dezembro, né? Uma coisa muito importante, vocês devem ter percebido nas últimas semanas, né? A inclusão de um novo ativo na carteira, o ativo que é o Rura 11. Então, vocês já têm um ativo mais conhecido de carteira que é o CADIF, né? Então, o CADIF ele é um fundo de infraestrutura de crédito privado, né? Que paga aí algo em torno de inflação mais 6, inflação mais 8, ao preço de tela hoje livre de imposto de renda. É um ativo que a gente gosta muito para o médio e longo prazo, né? Então, poxa, você tem um ativo que paga inflação mais 8 ao preço de hoje de tela, livre de imposto de renda, é um investimento maravilhoso para você carregar aí para os próximos anos, né? E aí, como a gente tem esse cenário de incerteza, a gente sabe que a expectativa de redução de juros, que era a famosa taxa Selic, que estava cotada para acontecer nesse primeiro semestre, ela foi postergada ou para o segundo semestre do ano que vem, ou eventualmente até para 2024, a depender de como vai ser a condução do equilíbrio de contas públicas do novo governo. Posto isso, a gente achou interessante aumentar uma exposição em ativos atrelados à Selic, e o Rura 11, ele tem ali uma meta de rentabilidade próxima de Selic mais 3 a 3,5% ao ano, né? A gente está falando de uma Selic de 13,75, 14, a gente está falando de um ativo que tem aí um potencial de retorno aí entre, sei lá, 17% e 18% livre de imposto, com pagamentos de juros mensais na carteira, tá? Então, é um ativo que a gente montou uma posição inicial, eventualmente a gente pode aumentar um pouco essa exposição nos próximos meses, né? Então, por ser um crédito privado como o CADIF, a gente fica muito preocupado com a questão de risco dos emissores, então é uma análise que a gente faz contínua, né? Então, é muito legal. Tem muitos clientes que nos provocam, poxa, por que a gente não tem mais ativos como o CADIF, ou por que a gente não investe em outros fiagros, né? Existe um risco muito importante de crédito privado, que a gente faz essa diligência muito forte, e esses ativos são dois ativos que a gente está muito seguros e muito tranquilos em incorporar na nossa carteira. Perfeito? Então, acho que era esse adendo que eu queria fazer do novo ativo. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês, para quem ficou até o final do vídeo. Agradeço sempre a confiança de todos os clientes que depositaram e que estão caminhando juntos conosco nessa, né, como que eu posso dizer, nessa jornada de independência e de construção patrimonial. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.